desigualdades. A pergunta, cada vez mais, faz parte do dia a dia de políticos, empresários, das ONGs e da comunidade. É o desafio de construir uma sociedade mais justa, que faz surgir uma agenda social que busca soluções conjuntas para o problema. Unir a iniciativa privada e o poder público é um dos caminhos. Em Porto Alegre, o 14º Fórum da Liberdade, promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais, é o palco para esse debate. E como não poderia deixar de ser, o Passaporte Social de hoje é especial, ao vivo, aqui do Fórum. Fique com a gente que o programa está começando. Para falar sobre esses projetos sociais que unem a iniciativa privada ao poder público e buscam essas mudanças, essas alternativas para o combate à desigualdade, estão conosco a senhora Rose Link, que é diretora executiva da Fundação Projeto Pescar. Boa tarde. Muito prazer. O senhor Telmo Neto Costa Júnior, que é o presidente do IEE, o Instituto de Estudos Empresariais. Olá. E o senhor Jorge Luiz Buneder, que é o coordenador do Conselho de Cidadania da Fierbes. Boa tarde. Boa tarde. Para começar, eu gostaria que cada um dos senhores colocasse e tentasse nos responder essa pergunta. A crise social, a que se deve a crise social que o país chegou e quais as alternativas para combater de fato essa crise? Queria começar com o senhor Telmo, que é o dono da casa, afinal é o IEE que promove esse encontro. Esse ano a gente está realizando exatamente isso, o 14º Fórum da Liberdade, em cima da crise social brasileira. A crise existe, ela está presente. A crise é um somatório, na nossa opinião, e eu acho que foi denunciado ao longo do evento, que a crise é um somatório de ações que foram feitas governamental pela iniciativa privada ao longo desses 500 anos. O Estado precedeu o povo na nossa crise, ou seja, o Estado chegou antes, o povo veio a reboque do Estado. Historicamente, cada vez mais o Estado ocupou espaço, cada vez mais o Estado diz para o cidadão que é possível fazer o que não é possível fazer. Cada vez mais o Estado... Só um pouquinho, senhor Telmo. Desculpa, a gente está com um pequeno problema no seu áudio que nós já vamos consertar. Enquanto isso, eu queria que a dona Rose pudesse nos falar isso, dessa contextualização. A minha experiência da iniciativa privada na área social. O Projeto Pescar tem 25 anos de existência, está fazendo 25 anos esse ano. Ele nasceu em 1976 por iniciativa do meu marido, Geraldo Link. E ele está, no meu entender, amplamente aprovado. Hoje em dia nós temos uma rede de 40 escolas Brasil, 28 escolas dentro de empresa no Rio Grande do Sul e 12 fora do Rio Grande do Sul. Aqui presentes no fórum nós temos o Laboratório Weiman, a Selênio, a Eberly e a Sultepa, que vieram com seus projetos Pescar mostrar as suas experiências às pessoas que estão nos visitando nesse evento. Então, o que eu tenho para contar para vocês é que eu acredito que temos uma experiência bem sucedida, que é o Projeto Pescar no Rio Grande do Sul. Vamos ver se a gente consegue restabelecer o áudio do senhor Telmo, que o senhor estava nos falando, que o Estado tendo vindo antes da iniciativa privada, por isso ficamos dependentes desse Estado? Eu estava colocando exatamente isso, né, que historicamente o Estado veio antes da iniciativa privada. Cada vez o Estado ocupou mais espaço, cada vez mais ele restringiu a iniciativa privada. Ao mesmo tempo que tu criou a desculpa, que é a iniciativa privada, para dizer, quando a iniciativa privada tinha sucesso, ela jogava a culpa em cima do Estado. Ao mesmo tempo, tu criou as condições para que não se desenvolvesse essa iniciativa privada também pelo espaço ocupado pelo Estado. Bom, o que a gente tem visto ao longo dos anos é que cada vez mais o Estado e a iniciativa privada têm que coordenar ações. Então a gente começa a rediscutir qual é o papel do Estado. O exemplo prático que a gente vê é assim, quando a gente começou a organizar o Fórum da Liberdade e essa mostra de projetos sociais, ela iniciou com 10 empresas mostrando seus projetos, viraram 20, viraram 40 projetos. Nós começamos a conhecer um pouco mais do terceiro setor, chamado terceiro setor, então chegamos em São Paulo, a GIF, que é uma referência nesse campo. A GIF hoje tem verbas de 450 milhões na área social. Isso é livre e espontânea vontade das empresas. Ontem o ministro Paulo Renato estava falando em um grupo de pessoas, de uma experiência de 5 empresas se associaram, elas estão financiando 120 mil alunos em estudos complementares. Ou seja, o governo não foi lá e obrigou. Eles se juntaram e disseram o seguinte, olha, vamos financiar.
tem contrapartida, deve ter contrapartida de impostos, mas mesmo assim foi espontâneo. Eles poderem pegar esse dinheiro e destinar para qualquer outra coisa. Isso é a chamada responsabilidade social, que é a dever de todos e a atitude de cada um. A Fiergs, que é a maior federação das indústrias do Rio Grande do Sul, até com base nessas necessidades, criou um ano atrás esse seu comitê de cidadania, senhor Jorge. Esse comitê de cidadania é de alguma forma para que os empresários ajam conjuntamente na defesa destas conquistas sociais pautadas por uma agenda social? Com certeza, nós, ao criarmos o Conselho de Cidadania, pensamos e decidimos coordenarmos esta ação que já é uma realidade, e nós nos sentimos muito felizes de sermos os incentivadores deste projeto empresarial que, com todo entusiasmo, nós hoje registramos a espontaneidade do meio privado empresarial em participar das atividades sociais, e nós, empresariado, já temos pelas organizações de federações das indústrias, via Senai, SESI, essas atividades já historicamente realizadas. Porém, nós acreditamos que estamos num momento histórico, onde esse processo está pegando um movimento de multiplicação. Nós vamos falar mais sobre esse assunto, sobre a responsabilidade social, só que antes eu queria chamar o Osíris Marins, que está lá na Mostra de Projetos Sociais, e pode nos mostrar um pouco mais do que a iniciativa privada está fazendo no campo social no Rio Grande do Sul. Osíris? Helena, a iniciativa privada inova este ano na organização Instituto de Estudos Empresariais no 14º Fórum da Liberdade. É o primeiro fórum que coloca as iniciativas práticas de empreendedorismo e cidadania para o resgate e combate à exclusão social e mesmo para políticas educacionais. É a primeira vez que o Fórum da Liberdade concretiza uma amostra colocando objetivamente em estandes, é a amostra que nós vamos mostrar em seguida, o Mendes vai começar a mostrar as imagens do set montado, dos painéis montados de várias empresas e projetos especificamente práticos que estão sendo colocados no resgate de menores de rua, na educação, na formação de mão de obra. Não tem somente o Projeto Pescar, o Projeto Pescar tem, se bem me lembro, 25 anos, é um dos maiores projetos e um dos mais antigos. O Mendes está caminhando aí com as imagens e mostrando os diversos estandes desta mostra, é a primeira na história do Fórum da Liberdade, que traz os exemplos práticos onde a iniciativa privada substitui e com muita competência o ente público, justamente tudo que se debate aqui. Substitui a política pública com a iniciativa, com projetos angariados juntos ao empresariado e vários projetos exemplificados aqui através do Projeto Pescar, através de outras empresas que têm projetos na área educacional e na área de formação de mão de obra. É uma inovação e o 14º Fórum da Liberdade traz aqui para o Centro de Eventos da Fiergs um espaço todo especial, da Parceiros Voluntários, do Instituto do Câncer Infantil, da Abraham Eberle e tantas outras, do Sebrae, que estão aqui representados. Esse estande que você está vendo aí, que o Mendes está mostrando, é o estande do Parceiros Voluntários. Tem ali adiante depois o Instituto do Câncer Infantil. São várias organizações que se mobilizam com o apoio do empresariado e trazem objetivamente o resgate e o combate justamente a essa questão envolvendo as políticas de cidadania e as políticas educacionais, seja na formação de mão de obra, ou seja simplesmente na retirada de menores das ruas, trazendo-os para um trabalho, dando formação de mão de obras. Cada empresa ao seu modelo e ao seu projeto específico, trazendo aqui para dentro da Federação das Indústrias, neste Fórum da Liberdade, este 14º Fórum da Liberdade, o seu exemplo prático de como se pode, através da iniciativa privada, organizar essas políticas de resgate e de combate à exclusão social. A par de tudo isso, factual, Helena, neste momento nós temos o terceiro painel já quase chegando ao seu final no Fórum da Liberdade, no 14º Fórum. Durante a manhã nós tivemos o debate da questão da saúde, o modelo estatal da saúde e o modelo privado, também o modelo educacional, com a polêmica em torno de Olavo de Carvalho e Leonardo Brizola. E agora à tarde, este painel foi o primeiro, daqui a pouco nós teremos o início do segundo. Esse painel trata de soluções privadas para a falência do modelo estatal de previdência. Roberto Freire estava previsto que vinha, mas ficou doente, foi substituído por Bernardo de Souza. E outras autoridades, Roberto Cáceres, que foi o implantador praticamente da previdência privada no Chile, o modelo previdenciário que lá existe, e durante a tarde debater nessa questão previdenciária. Daqui a pouquinho mais, a gente tem um debate que promete ser quente. De um lado,
aqueles defensores do chamado neoliberalismo, ou do liberalismo, não somente. Do outro lado, a esquerda. Estarão representados o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, José Dirceu, que está já nas dependências da Federação das Indústrias, num debate que simplesmente tem como título Desconstituindo Mitos, o empreendedorismo. Do outro lado, Jorge Gerdau e Johann Peter, e também o escritor Mário Vargas Llosa. É um debate que promete também polarizar, assim como já ocorreu durante a manhã com Leonel Brizola e Olavo de Carvalho. Este é o 14º Fórum da Liberdade, este ano inovando com esta mostra e já quase chegando ao seu final, quase chegando ao seu 4º painel, quando debaterá justamente o empreendedorismo e o Desconstituindo Mitos, com figuras já consagradas, como temos aí o deputado federal José Dirceu, presidente nacional do PT, o empresário Jorge Gerdau e Johann Peter, que ontem foi homenageado na abertura do Fórum da Liberdade pelos 100 anos do Grupo Gerdau, na homenagem de ontem. E o escritor, dispensa apresentação, Mário Vargas Llosa, nesse último painel. Helena. Obrigada, Osíris. Nós voltamos a falar daqui a pouco o Passaporte Social ao vivo, direto do 14º Fórum da Liberdade. E agora há pouco o Osíris estava nos mostrando esses projetos sociais, mas será que os projetos sociais, a iniciativa privada, ela substitui o Estado ou ela complementa o Estado? Essa é a pergunta que a gente deixa para o próximo bloco aqui com nossos entrevistados. É um minuto só. Social volta ao vivo da Fiergs, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, no 14º Fórum da Liberdade. Eu queria colocar com vocês qual o papel do Estado e da iniciativa privada. A iniciativa privada pode, nos seus projetos sociais, suprir ou substituir o papel do Estado nestas políticas que garantem a vida e os direitos constitucionais? Ou um complementa o outro? Ontem à noite, o governador Olívio Dutra defendeu a parceria até dos empresários para um plano de ação, principalmente na área da infância e da adolescência. Quer dizer, é possível um substituir o outro ou um complementa o outro? Como funciona? Queria começar com o Theo. Na realidade, um complementa o outro, né? O que é importante? Primeiro, é importante entender que o governo também... Essa complementariedade tem que acontecer de modo natural. O governo não pode impor isso. O governo não tem direito de impor às empresas que venham para trabalhar numa coisa se elas não acreditarem. Então, o que acontece? Primeiro, qual é o papel do Estado? O Estado ele vai entrar diretamente fazendo ação ou ele vai ter algumas políticas públicas que vão incentivar que a ação aconteça? A iniciativa privada não acredita nas políticas públicas desses 500 anos de governos? Eu acho que a gente não pode... Eu tenho medo de generalizações, né? Eu acho que tem políticas públicas acertadas, deram bons resultados, e tem políticas públicas horríveis, que escravizaram a população brasileira. Então acho que não é nem tanto o mar, nem tanto a terra. Eu acho que tem um meio do caminho aí que a gente está procurando nesse momento. Qual é o meio do caminho? O governo cada vez mais se concentrando principalmente na questão social, foco dele em cima de educação, saúde, segurança, é o básico, e a iniciativa privada cada vez mais tendo espaço para agir nos outros campos, convivendo com o Estado pode funcionar como regulador disso sem problema nenhum, ou seja, o Estado pode ter uma política macro e monitorar como é que está se desenvolvendo as empresas dentro disso, não existe problema quanto a isso. O que não é inadmissível é, primeiro, que o governo tire dinheiro da área social para investir em outras coisas. O foco do governo tem que ser a área social. E nisso, por exemplo, hoje existem fundos, existe já o fundo da criança e do adolescente, existem fundos para receber recursos. O presidente da Assembleia Legislativa defendeu ontem também, na abertura, um sistema de financiamento da atividade assistencial e comunitária. Seria este o caminho, direcionar esses recursos para alguma espécie de fundo de gerenciamento desses projetos? Jorge, Thelmo, Dona Rose... Eu acho que isso sempre vai ser complicado, sabe? Porque seria bom se a gente conseguisse alocar recursos que estão disponíveis, que a gente sabe que estão disponíveis, seria muito bom.
porque nós poderíamos fazer projetos maiores, poderíamos crescer progressivamente os nossos projetos, mas ao mesmo tempo a iniciativa privada, eu acho que o que ela traz para a área social é um trabalho por metas. A gente tem todo um comportamento empresarial e isso deveria ser valorizado, porque é uma gestão, é um modo de gestão. Gestão de dinheiro, gestão de qualidade. E é mais fácil para a iniciativa privada. A grande discussão é essa. A iniciativa privada, de maneira muito clara, ela mostrou que ela sabe fazer gestão. E me permite... E o governo não sabe fazer gestão. O Um governo não tem adendo ao resultado. Telmo e respondendo a sua pergunta, e o que nós notamos hoje é de que a iniciativa privada está aderindo e agindo por espontaneidade. Perfeito. E a área governamental, historicamente, agiu por determinismo de legislação. Eu acho que a grande diferença que nós deveríamos enfatizar nesse momento é o processo espontâneo. E nós, pelo Conselho de Cidadania, identificamos isso, e o Telmo e a senhora são testemunhas, de que existe um potencial dentro da nossa população de participação nesses movimentos. E veja-se o falecido Betinho, com os seus movimentos, ele conseguiu reunir no Brasil um enorme contingente de pessoas que, de um momento para outro, começaram a participar desses movimentos. Então, se me permite, nós do Conselho de Cidadania temos esta convicção de que a nossa participação, ela nasce de um conceito muito simples: espontaneidade e nunca obrigatoriedade legislativa. Eu acho esse um ponto extremamente importante. Será que as fundações privadas conseguem gerenciar melhor projetos, por exemplo, na área de educação, que se tem iniciativas de fundações privadas na formação de mão de obra, e se tem a educação pública, que o próprio ministro estava aqui ontem? O gerenciamento privado tem se mostrado de fato mais eficiente? Eu não diria que é mais eficiente, eu diria que são caminhos paralelos que podem se complementar, que dá para aproveitar o que um tem de bom e o outro tem de bom, juntar, fazer uma salada boa e tocar para frente, porque tem muita coisa para fazer no Brasil na área social. Então, essa disputa de espaço, viu? O que um vai fazer melhor, o que o outro pode fazer melhor, eu acho que os 25 anos de Pescar nos levam a crer que as pessoas fazem muito bem o que elas se propõem. As 25 escolas, as 40 escolas que nós temos na rede nesses 25 anos, elas são bem gerenciadas, os projetos são levados com muita seriedade pelas empresas, pelos funcionários, por voluntários. E é um espaço que eles ganham, né? Eles estão investindo dinheiro na própria empresa. Sim, os voluntários são muito importantes. Também tem um papel fundamental. O repórter Osíris Marins está na mostra de projetos sociais e pode nos falar de alguns projetos também que estão tentando esse envolvimento comunitário e a busca de soluções com essa união da sociedade civil em busca de algum fim. Osíris. Exatamente, Adriana. Justamente a mostra é para isso, é para mostrar esses projetos específicos que estão em prática, a grande maioria deles, todos efetivamente em prática, sendo colocados dentro da sociedade. Parcerias, integrações, alguns deles até mesmo com participação do Estado, mas boa parte deles, em torno de 90%, única e exclusivamente com a participação da iniciativa privada. Um desses projetos, e que está sendo construído, é justamente o Hospital da Criança Santo Antônio. A gente está aqui chegando ao estande, o Mendes vai mostrando aí, o estande do Hospital da Criança Santo Antônio, que é uma grande obra construída por várias empresas que são sócias desse empreendimento, que é um empreendimento social, a iniciativa privada, também este com a participação do governo do Estado, mas onde está o estatal e o privado junto, realizando o social, né, construindo o novo Hospital da Criança Santo Antônio. O Mendes está mostrando aí o que é a maquete, o visual do hospital, que já tem boa parte dos recursos recolhidos, várias empresas se agregaram a esse projeto e várias ainda se agregarão com certeza. Roberto Plentes é o diretor de marketing desse grande projeto, que iniciou, né, da vontade, na necessidade da sociedade de resgatar resgatar crianças e resgatar o atendimento. O Hospital da Criança Santo Antônio. Como é que começou esse projeto, Roberto? Osíris, boa tarde, prazer em vê-lo. O Santo Antônio ele foi criado, Osíris, em 1953, no bairro Operário de Porto Alegre, que era a Zona Norte. Que as patologias, as doenças daquela época estão perfeitamente dominadas hoje pela medicina. As necessidades pediátricas e infantis hoje são outras. Nesse sentido, a Santa Casa buscou, através de empresas e do governo do Estado e da comunidade como um todo, erguer um hospital de referência nacional em pediatria, com recursos tecnológicos muito avançados, desenvolvendo o trinômio assistência, ensino e pesquisa nesse novo projeto
do Hospital da Criança Santo Antônio. Bom, e como convencer o ente privado e o ente público a participar de um projeto desse, que antigamente tinha até o chamado desconto do imposto de renda, hoje em dia não tem mais isso, já caiu? Eu acho que o grande motivo que leva as pessoas a colaborarem com a Santa Casa nos seus investimentos é a sua credibilidade. A instituição ela vai completar 200 anos, ela se confunde muito com a história de Porto Alegre e a credibilidade é o grande fator de agregação da comunidade empresarial, da comunidade de pessoas físicas e do próprio governo do estado nesse projeto. E a Santa Casa é um patrimônio de todos os gaúchos, né? Tem credibilidade, é uma entidade benemérita e está resgatando aí, construindo o novo Hospital da Criança Santo Antônio. Roberto vai continuar conversando com a gente. Mendes, mostra aqui o Heitor Castor. O Heitor Castor é o símbolo do projeto, né? O Castor é construtor, né? O Castor é um animal construtor e ele foi escolhido como o símbolo da campanha de captação de recursos para a construção de Santo Antônio. E nós o batizamos de Heitor, o Castor. Uma alusão até a um colega nosso, mas que a gente vai resguardar o nome aqui oportunamente, a gente dizer, porque ele vem trabalhando muito nessa área também. Exatamente. Enquanto nós conversamos aqui com o Roberto Plens, diretor de marketing do projeto do Hospital da Criança Santo Antônio, lá dentro ocorre ainda, nesse momento, já o último painel aqui do Fórum da Liberdade, o 14º Fórum da Liberdade. Vou pedir para o Jaimar cortar lá para dentro. Guissorman, Francesco Guissorman, tinha matéria ontem, inclusive, no Jornal Zero Hora, sobre as suas teses. Está sendo debatido nesse momento a questão envolvendo o empreendedorismo e os modelos de empreendedorismo. Esse é o painel que tem Mário Vargas Llosa, o Jorge Gerdau e o Johan Peter e o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, José Dirceu, que promete muita polêmica também. Voltando aqui ao nosso assunto, o Hospital da Criança Santo Antônio, quanto do projeto até agora já foi conquistado, já foi conseguido das verbas, dos recursos, porque é um projeto grandioso e precisa uma liquidez muito grande. Sim, o projeto envolve a captação de 8.400.000. Nós temos hoje cerca de 68% do projeto captado, graças ao apoio dessas empresas, da Zaleia, do Grupo Gerdau, a Telefônica Celular, da RBS, da Ipiranga, e o apoio do governo do estado também com parcelas e o apoio da comunidade. Isso compõe hoje 68%. A nossa meta, e vamos cumpri-la... Falta 34 aí, falta, né? 34. E vamos cumprir, é inaugurar o novo Hospital da Criança Santo Antônio no dia 13 de junho de 2002. Dia de Santo Antônio, estaremos entregando para a comunidade do nosso estado esse hospital de referência em pediatria. Bom, então vale o chamamento, né, para que novas empresas, mesmo com cotas minoritárias, com o quanto puder contribuir, né, que venha ajudar o Heitor Castor, venha ajudar a Santa Casa, venha ajudar as crianças que precisam dessa assistência, né? Agradecemos a vocês essa oportunidade e convocamos a comunidade do nosso estado a participarem desse belo projeto que tem como objetivo as nossas crianças. Obrigado, Roberto Plens, diretor de marketing do projeto, o grande projeto do Hospital da Criança Santo Antônio. Helena. Bom, como nós estávamos vendo, o projeto do Hospital Santo Antônio está nessa fase da captação de recursos. A captação de recursos é onde esbarram a maioria dos projetos sociais. Porque por mais vontade que as pessoas tenham, que as ONGs tenham, sempre esbarra na captação de recursos. E o que vocês falaram é que, porque assim, esbarra na captação de recursos, porque a captação de recursos esbarra numa legislação. Leis limitadoras para a doação de recursos para ações sociais. Qual a análise? Eu gostaria que o Brunner desse a experiência dele de como é que se faz projeto social sem dinheiro. Se me permite, nós temos uma receita que é o oposto do que normalmente ocorre, que nós chamamos de passar o pires pedindo dinheiro. E nós tivemos a felicidade de criar bancos com uma característica, banco que não usa e nem recebe dinheiro, não empresta nem recebe dinheiro. Ou seja, nós partimos do pressuposto que na nossa sociedade existe muito desperdício. E desperdício que começa na nossa casa e se dissemina por toda a nossa comunidade. E a partir desse pressuposto, nós imaginamos que poderíamos redirecionar esse desperdício e transformá-lo em benefício social. E aí imaginamos fazer isso através de um conceito de banco. Na verdade, dentro do nosso conselho, nós temos vários bancos virtuais. E me permite citar e começar pelo Banco de Projetos Comunitários. Este banco, exatamente, ele foi criado para aproveitar os recursos que podem ser carreados
do imposto de renda baseado em legislação vigente e que permite a pessoa física usar 6% do imposto de renda a recolher e as empresas ou as jurídicas 1% do imposto a recolher. Isso significa que a empresa, ao pagar o imposto de renda, pode destinar 1% do valor do imposto de renda para projetos sociais previamente aprovados. Nós, a partir da existência da possibilidade de um potencial de recursos que podem ser disponibilizados, decidimos montar um banco de projetos. De um lado, um banco de projetos, de outro lado, cadastramos e estamos em fase final de cadastrarmos as entidades que já existem e que estão trabalhando no nosso Rio Grande, e nós estamos começando por Porto Alegre, que já fazem muito bem, com muito sacrifício e com extrema carência de recursos, fazem um trabalho excepcional de apoio a crianças, principalmente para usar os recursos do Fundo Criança, são destinados às crianças. E existem também para os velhos, idosos, mas nós estamos concentrando no Fundo Criança. Então, nós teremos as entidades, teremos os projetos e temos pela Fiergs, a maior porção do empresariado gaúcho está aqui dentro da Fiergs. E nós vamos sensibilizar esse empresariado para destinar este 1% para estes projetos que serão previamente cadastrados e oferecidos ao empresariado gaúcho. Agora, como distinguir um projeto assistencialista de um projeto realmente transformador? Eu acredito que o assistencialista, ele parte de um viés onde envolve dinheiro diretamente em situações específicas. Por exemplo, esse caso do hospital, da criança Santo Antônio e este do câncer infantil, são situações onde se requer a sensibilização da comunidade em doação. E ali, inclusive, a doação está sendo, formalizada muitas vezes em forma de materiais, não só em dinheiro. Agora, nós vemos um outro lado, que é este lado onde nós podemos usar os recursos que estão disponíveis por legislação, inclusive. E, por outro lado, poderemos alavancar e dar multiplicidade aos esforços sem envolver dinheiro de doações individuais ou até das empresas privadas. Porque, por incrível que pareça, esse dinheiro já é disponível, porque ele será pago em forma de imposto ou poderá ser destinado 1%. O repórter Osiris Marins tem um exemplo de mais um projeto social. Osiris. Ok, Helena, o Mendes está mostrando aí a Junior Achievement. São projetos também que são desenvolvidos. Ele estava mostrando o VT de projetos antigos. A gente está aqui com a Vilma Rezende, que é a diretora executiva da Junior Achievement. Como é que trabalha, que conceitos traz a Junior Achievement para essa questão do social? A Junior Achievement é uma associação que existe desde 1919 e já existe em 108 países. E aqui no Rio Grande do Sul, ela trabalha com estudantes de fundamental e de ensino médio até primeiro ano de universidade. E o objetivo é levar para os jovens o espírito empreendedor, o empreendedorismo. E agregado a isso, tudo isso ensinado na prática, eles aprendem na prática o que é empreendedorismo. O empreendedorismo ligado à cidadania ou social também? Ligado à cidadania, ao social, eles trabalham como voluntários e agregado a valores como perseverança, como ética, são valores que se trabalha com os jovens durante os programas. Até mesmo no produto final dos programas isso também é levado? Com certeza, com certeza. E os recursos, como é que a Junior Achievement produz os recursos necessários para gerir esse projeto? A Junior Achievement é mantida por empresários e entidades empresariais. São eles os fundadores da Junior Achievement e os mantenedores. Os programas são levados às escolas, sem ônus para os alunos e sem ônus para as escolas também. Bom, as escolas são selecionadas com que tipo de critérios? Elas solicitam. São escolas particulares e escolas públicas sem nenhuma preferência. Que atividade é essa que o Mendes está mostrando ali nas imagens no detalhe? Estou vendo uma serra, é produção de velas? É uma produção de velas e eles podem explicar se você quiser. Em seguidinho a gente vai conversar com eles mais tarde? Exatamente. É uma produção de velas, eles levam muito a sério, eles têm as aulas de produção, eles têm a aula de marketing,
a aula de comercialização, e eles são orientados por 4 executivos de uma empresa, voluntários que se dispõem. Aí, em vez de ir para casa jantar com a família, vão os 4 para uma escola e passam 3 horas na escola com esses alunos, ensinando como se administra uma empresa. Ou seja, os executivos e os alunos, no caso, participam de todos os processos da produção, até mesmo a gestão e gerência. Todo o processo, desde comprar uma ação para ser acionista, e produzir, comercializar, eles mandam depois um relatório de administração e distribuem os dividendos. E ainda, o valor que eles arrecadaram como impostos, eles levam para uma entidade assistencial e fazem a doação. Ou seja, o social em todos os conceitos da Junior Achievement. Conceitos. E eles vão desenvolvendo isso ao longo de suas vidas. Obrigado, Vilma Rezende, diretora executiva da Junior Achievement, que trabalha aí, o Mendes mostrou as imagens, com esses projetos junto às escolas, totalmente sustentados pelo empresariado. Neste momento, lá dentro, no quarto painel, quarto e último painel, está falando o empresário Jorge Gerdau e Johan Peter, nesse momento. Está falando, em seguidinha deveremos também ter a palavra do presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, José Dirceu, num dos painéis que promete muita polêmica, até mesmo porque ontem à noite já houve uma pequena polêmica de Jorge Gerdau e Johan Peter e o petista, o senador Eduardo Suplicy, praticamente na abertura do 14º Fórum da Liberdade. Helena. Bom, nós vimos agora há pouco aí com Osíris esta escola de empreendedores. É preciso tu ensinar desde o início da educação a mudar esta relação de empreendedorismo, de ações realmente profissionais, também na área social, que ficou fadada há muito tempo ao dar o ticket do leite, dar a cesta básica. É preciso profissionalismo nos projetos sociais? Eu acho que sim. Eu acho que os projetos sociais que existem hoje em dia, se eles não forem tratados de uma forma profissional, eles tendem a acabar. Porque nós temos que ter balanços, temos que mostrar balanços para os nossos curadores, para os nossos mantenedores, para as pessoas que estão nos apoiando, colocando dinheiro nos nossos projetos e para a sociedade de um modo geral, né? Pública e privada. Então, para mim, esses recursos têm que ser muito bem geridos e eles precisam ser... Temos que modificar todo um conceito de gerência de dinheiro para fim social. No meu entender, isso é importante. A prestação de contas, cada vez mais a prestação de contas, ela é fundamental, até mesmo a transparência é fundamental. O balanço social... O balanço social é interessante o seguinte, quando a gente começou a montar a amostra de projetos sociais que está acontecendo agora durante o Fórum da Liberdade, a gente encontrou uma dificuldade muito grande das empresas quererem mostrar o que elas estão fazendo. E aí a gente... Pô, mas isso é um absurdo, as empresas estão investindo, não querem mostrar, as empresas têm medo que isso seja tomado como marketing de seus produtos. E o que a gente diz é que é exatamente o contrário, na realidade, independente de qualquer coisa, as empresas estão investindo no campo social, elas estão fazendo a coisa acontecer. E quando elas têm que mostrar, elas não mostram. Ao mesmo tempo, tu tem o governo que rapidamente assumiu o papel de dizer, eu estou resolvendo a questão social. Agora, agrega valor, essas ações sociais de um empreendedor agrega valor ao seu produto. Pesquisas mostram que o consumidor hoje no Brasil já prefere comprar um produto de determinada marca que tem algum investimento nessa área social. Ele agrega valor, mas não é por isso que os empresários fazem. Os empresários, o senhor acha que não é por ser bonzinho? Acho que não é por ser bonzinho. Mas o consumidor, segundo uma tendência, inclusive americana, internacional, ele vai fazer isso futuramente. Ele vai olhar em que tipo de projeto está afiliado, ele vai preferir o teu produto do que o do outro. E o registro de comunidade me permite que eu encaro isso como um valor agregado que nós, brasileiros, estamos realmente despertando, e eu dou o meu testemunho empresarial de que este é um movimento espontâneo e ele realmente não está procurando ganhos de imagem do ponto de vista do sentido claro do lucro, não. Brunella, é porque o empresariado... Tu vai vender mais transformador porque tu está fazendo teus projetos sociais? Não. Então por que tu faz projetos sociais? Eu faço porque eu acredito que nós, o empresariado, temos na mão o conhecimento para um gerenciamento mais eficaz e, inclusive, o próprio empresariado, pelas circunstâncias de carências sociais que nos cercam hoje e que estão ao nosso redor, todos estão conscientes que nós temos que complementar as atividades do Estado. E respondendo, inclusive, dando um adendo à colocação inicial, se nós do empresariado e área privada vamos substituir o Estado, não é esse o objetivo.
e nunca foi. Nós acreditamos em complementar e cada um fazer a sua parte e muitas vezes, com frequência, estaremos juntos colocando o nosso apoio para multiplicar ações que já estão aí. Que eu gostaria de fazer um registro da nossa experiência é de que no departamento de inventário ele está fechado, não há necessidade, porque já existe uma infraestrutura, e eu citei anteriormente, só em Porto Alegre nós temos entre 500 e 600 entidades ativas, trabalhando na área social. Quer dizer, não é preciso inventar a roda de novo, basta fazê-la girar. É o que nós queremos, e me permito registrar pelo Conselho de Cidadania, nós criamos vários bancos que são, por exemplo, banco de alimentos. O nosso objetivo com o banco de alimentos é disponibilizar alimentos in natura, por exemplo, o que temos no Ceasa, por exemplo, que são, no fim do dia do Ceasa, sobram toneladas e toneladas de frutas, verduras e uma série de coisas que podem ser aproveitadas. Inclusive o próprio Ceasa hoje já tem um banco que está operando e que nós encaramos isso como um excelente exemplo de que nós queremos potencializar esses modelos ao redor do Rio Grande para quê? E multiplicar. Por exemplo, só para exemplificar, no banco de alimentos, a maioria das empresas industriais hoje tem o seu próprio refeitório industrial. Nós temos excedentes alimentares nos refeitórios industriais que sobram e vão, lamentavelmente, para o lixo. Literalmente. E poderiam ser aproveitados. E aí me permite, eles serão aproveitados com muita alegria, eu posso dizer, porque nós estamos trabalhando pelo Conselho e estamos já sentindo o governo estadual, através da vigilância sanitária, com certeza nos dará apoio, porque nós queremos desenvolver um processo com o suporte técnico da vigilância sanitária e que nos permita operacionalizar este direcionamento desses alimentos que podem ter certeza são toneladas e toneladas diárias de alimentos que vão para o lixo. E, infelizmente, a maioria do público sabe que para alimentar porcos é permitido, mas para alimentar pessoas não. Então eu posso afirmar que pelo banco de alimentos nós vamos potencializar um volume de alimentos in natura e preparados, excedentes alimentares não tocados, um detalhe muito importante. Então este é um modelinho onde não entra dinheiro, entra reciclagem de excedentes alimentares. E entra a ação social, e esse é o tema do Passaporte Social ao vivo, aqui do 14º Fórum da Liberdade, que volta logo depois do intervalo. É um minutinho só. Passaporte Social ao vivo do 14º Fórum da Liberdade. Nós estamos aqui conversando com o presidente do IEE, Telmo Neto Costa Júnior, com a diretora executiva Rose Link, da Fundação Projeto Pescar, e com o senhor Jorge Luiz Buneder, que é coordenador do Conselho de Cidadania da Fiergs. E lá dentro, na mostra de projetos sociais do Fórum da Liberdade, está o repórter Osíris Maris. Esse ano de 2001 é o ano internacional do voluntário e o Osíris está com a ONG Parceiros Voluntários, que faz parte da história do voluntariado aqui no Rio Grande do Sul. Osíris. Exatamente, Helena. Invadindo aqui a mostra de projetos da iniciativa privada na área social e chegando no instante da Parceiros Voluntários, conversando com a Cláudia Franciosa, que é uma das coordenadoras das áreas de projetos da Parceiros Voluntários. Como é que funciona? Qual é o eixo principal da Parceiros na busca da captação do eixo mestre para financiar os projetos, para o empreendedorismo, para a parceria, para o voluntariado? Boa tarde a todos.
nosso principal foco é a questão do voluntariado. O que nós queremos é desenvolver uma cultura de voluntariado no estado do Rio Grande do Sul. E aí a gente pode ter nestes projetos empresas que queiram se disponibilizar voluntariamente, a gente pode ter escolas que estejam disponíveis para o trabalho voluntário e pessoas físicas que queiram estar realizando uma atividade voluntária. Bom, vocês têm os programas de pessoa física, os programas de pessoa jurídica e que mais outros? Vocês entram na sociedade pelas associações comerciais, por onde vocês entram? Bom, Osiris, na verdade, assim, ainda está falando de um outro programa, que é o programa da expansão, né? É um programa em que a Parceiros, como na sua visão, ela busca desenvolver o estado do Rio Grande do Sul, nós temos como parceiros as associações empresariais dos municípios, onde a gente, num primeiro momento, sensibiliza para que eles possam estar desenvolvendo e, na verdade, captando outros parceiros no município para o desenvolvimento da unidade Parceiros Voluntários. Bom, então, essas associações empresariais é que espalham o trabalho da Parceiros Voluntários pelo interior. Vocês estão em quantos municípios já? Hoje nós devemos estar em 35 municípios com unidades da Parceiros implantadas e que estão hoje já com um resultado que nos dá aí mais ou menos 10 mil pessoas cadastradas no estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, Cláudia Franciosi, coordenadora de uma das áreas da Parceiros Voluntários. Helena. Bom, qual deve ser o papel do voluntário? Como é o trabalho do voluntário? Uma vez se via muito com o trabalho do voluntário muito associado à caridade, ao dormir bem, encostar a cabeça no travesseiro e ter feito alguma coisa. É esse o papel do voluntário ou isso tem que mudar e isso já está mudando? O perfil que a gente tem visto, eu vou falar um pouco mais dos Estados Unidos, que eu conheço mais que aqui, né? Os Estados Unidos é um dos países que mais tem o trabalho voluntário. O perfil do voluntário nos Estados Unidos é o outro. Ele é normalmente um profissional liberal, ele é um executivo e ele doa um X tempo de trabalho à comunidade, onde ele tem uma determinada organização e ele vai trabalhar dentro do seu conhecimento naquela organização. Ou seja, ele não é um desocupado, ele não é um desocupado, bem pelo contrário, é uma pessoa que normalmente corre muito durante a semana inteira e mesmo assim doa, seja no trabalho dentro da escola, as escolas normalmente aceitam o trabalho voluntário dos pais, as empresas, muitas vezes empresas menores, recebem trabalho voluntário de grandes executivos. Os Estados Unidos também tem um negócio que eu acho fantástico, que é uma experiência que a gente tem que trazer para cá, que é o quê? As pessoas se aposentam e são pessoas extremamente qualificadas, presidentes de companhias e todos. E eles incentivam que essas pessoas voltem ao trabalho, sendo consultores de empresas menores, passando toda aquela cultura e aquele investimento que foi feito naquelas pessoas ao longo do ano. Só que ele ganha para fazer isso. Só que ele ganha menos, tu paga menos para ele do que tu pagaria para um executivo no mesmo nível dele. Mas é a empresa dele que assume É isso, exatamente. Você acha que nós estamos preparados para fazer isso? Eu acho que a gente está preparado. Eu estou fazendo. Eu, casualmente, tenho uma experiência prática dentro da minha organização que foi exatamente isso. Eu vi que estava me faltando cabelo branco na empresa, né? A empresa cresceu muito ao longo dos anos e estava faltando cabelo branco. O que a gente fez? A gente disse o seguinte, olha, quem é que pode nos ajudar? E a gente buscou um executivo, que era um dos principais executivos dentro do segmento dele. Ele está trabalhando hoje no conselho da empresa. Aí, numa outra unidade nossa, que é de São Paulo, a gente fez a mesma coisa. O que a gente viu? Os dois são muito qualificados e estão nos ensinando horrores. E está saindo muito mais barato do que custaria para mim, por exemplo, ter uma pessoa full time lá dentro. Experiência. Eu gostaria de falar do voluntário qualificado, que eu acho que é uma coisa muito importante. Nós temos na Fundação Projeto Pescar voluntários que vêm da Parceiros Voluntários extremamente qualificados. Na Rede Pescar nós temos muito voluntariado. Eu mesmo tenho um cargo de gestão na Fundação Projeto Pescar que é voluntário. Então eu acho que o voluntariado ele pode realmente acrescentar muito em qualidade às instituições em que ele trabalha. E existem agora várias instituições qualificando pessoas para essa finalidade, o que eu também acho importante, viu? Porque não é só eu vou lá porque eu estou com vontade hoje de tarde, mas amanhã eu tenho outra coisa melhor para fazer, não vou, né? A gente tem que haver um comprometimento, porque as pessoas que nós vamos ajudar estão esperando o nosso trabalho. Exatamente. Bom, o repórter Osiris Marins tem mais informações direto da mostra de projetos sociais do Fórum da Liberdade. O empresário Renato Balcon foi um dos fundadores do Fórum da Liberdade, fundador também do Instituto de Estudos Empresariais. Eu lembro que naquele primeiro Fórum da Liberdade deu uma polêmica violenta. Fernando Collor de Mello estava na mesa, colocou a plataforma e Henry Maxud, o empresário do Grupo Valor de São Paulo, se me lembra, do Grupo Visão, melhor dizendo, disse que se esse cidadão se tornar presidente eu vou para o Paraguai. Você lembra disso? Sem dúvida, estamos juntos lá.
Primeiro Fórum da Liberdade. Estamos aqui na 14ª edição. Né? Mudaram os enfoques, vários temas foram ao longo dos anos sendo trabalhados pelo IEE, nos Fóruns da Liberdade que sucederam. Estamos no 14º e agora questiona-se muito o papel do Estado, a injeção de recursos e o terceiro setor. Eu acredito que nessa evolução dos fóruns nós estamos chegando num momento importante, uma discussão fundamental, que é exatamente a seguinte: o recurso pode estar disponível na mão do público, do empresário, do povo ou do governo. Né? Se estiver no governo, qual é o resultado? Se estiver na mão da iniciativa privada, qual é o resultado? Hoje vimos uma palestra importante aqui, um depoimento de um ex-ministro do Chile que nos relatou como funciona hoje a questão da previdência privada no Chile, né, não mais a previdência pública, né, e que os resultados são excepcionais. No Brasil isso no passado não funcionou bem, pode funcionar. Hoje nós achamos que sim, achamos que o cidadão pode escolher a sua previdência, administrá-la. É uma questão difícil, mas ela está se colocando aí, como a privatização era uma questão difícil e era uma questão objetiva, técnica. Se os recursos não existem, então nós temos que criá-los, não é criando... Se encontrar um modelo todo próprio do Brasil. Sem dúvida, acho que nós temos como criar esse modelo, isso não é uma coisa difícil, mas é uma coisa que tem que ser trabalhada. Repito, como a privatização não é uma questão da esquerda ou da direita, é uma questão pragmática, prática, né? Se você não privatiza, não tem dinheiro. Né? Então a questão é de dinheiro, é de recurso econômico, né? Certo. Obrigado, doutor Renato Malcom, parabéns pelo 14º Fórum da Liberdade. Obrigado. E parabéns pela mostra aqui de empreendimentos também da iniciativa privada, do empreendedorismo na área social. Helena. Bom, é o Passaporte Social ao vivo do 14º Fórum da Liberdade. E a gente vai a um pequeno intervalo e volta em um minutinho. Passaporte Social ao vivo do 14º Fórum da Liberdade. Nós vamos ao último bloco desse nosso programa especial e eu queria começar com as conclusões. É possível? Estamos no caminho certo para essas mudanças sociais, fazendo cada um a sua parte? Queria começar com o senhor Jorge Imbuneder, do Conselho de Cidadania da Fiergs. Com certeza nós estamos no caminho e nós confiamos e acreditamos que temos uma forma muito simples e até certo ponto simplória de participarmos da solução de uma boa parte dos problemas sociais, na medida em que nós conseguirmos implementar esses bancos que estamos nos referindo, onde nós reciclaremos os desperdícios para transformarmos em benefícios sociais, de uma forma simples, objetiva e também, ao mesmo tempo, integrando as diversas entidades da nossa comunidade, e aqui está o Telmo, a Dona Rose, como um excelente exemplo de entidades com as quais nós estamos nos relacionando e, inclusive, objetivando não exercer trabalhos redundantes. Este é o nosso objetivo e dentro da nossa comunidade estamos à disposição de quem quiser e desejar somar conosco. Nós na Fiergs e no Conselho de Cidadania estamos à disposição com vários bancos que nós já estamos montando, entre os quais destaco banco de vestuário, banco de computadores, banco de remédios, banco de projetos comunitários para aproveitar os recursos do Fundo Criança, banco de materiais de construção junto com o Sindicato da Indústria de Construção Civil e banco de sucatas também para reciclar. Dona Rose, suas conclusões. Eu tenho um sonho. Então, para terminar a nossa participação aqui, eu queria que vocês me ajudassem a concretizar esse sonho. Vocês que estão me ouvindo, vocês que estão participando do Fórum da Liberdade, vocês que são empresários, vocês que podem apoiar causas sociais. Nós temos 40 escolas Projeto Pescar e 10 meninos por vaga. Eu quero aumentar isso. Quero chegar a 80 ou a 100 escolas Projeto Pescar e empresas, dando um exemplo de cidadania da empresa brasileira.
antes das conclusões do dono da casa, eu gostaria de chamar o Osíris Marins, que tem um outro lado dessa ponta. São alunos que acabam beneficiados com esses projetos sociais. Osíris. Exatamente, Helena. Do meu lado esquerdo, o Florisvaldo Ramos, do meu lado direito, a Natália Klein. Ele veio do projeto Pescar, ela do Junior Achievement. Florisvaldo Ramos, tu hoje tem uma profissão, né? Iniciaste numa das empresas que faz o projeto Pescar e ali teve a formação. Na turma de 99, eu iniciei na 8ª turma, foi a primeira turma de Estância Velha e após passar pelo curso, eu consegui, com muito esforço, porque o mercado de trabalho ele é muito competitivo para os jovens, eu consegui me empregar numa boa metalúrgica, que até hoje eu estou lá, trabalhando na função... Sim, eu trabalho especificamente na função de pintor. Tá certo. Obrigado, Florisvaldo. A Natália passou pelo Junior Achievement, hoje é empresária do que, Natália? De velas. De velas, como é que foi essa passagem? Ai, foi muito interessante, porque a gente aprende a ver as dificuldades do que tem uma empresa e também as alegrias. Todos os processos, então? Todos, em geral, né? Tá certo. Parabéns a Natália, do Junior Achievement, e também ao Florisvaldo, do Projeto Pescar. Helena. Obrigada, Osíris. Um pouco da mostra de projetos sociais com o outro lado, aqueles que são os beneficiados com essas mudanças. Telmo Neto Costa Júnior, é possível mudar? Bom, eu queria fazer um resumo do que eu aprendi hoje aqui nesse painel. Né? Aprendi primeiro que é possível fazer, segundo, tu não depende do Estado para fazer, terceiro, tu vai escutar muito não, tu vai escutar muito que não dá para fazer, é só ter coragem e fazer. É isso que eu aprendi, eu acho que vocês dois foram fantásticos na contribuição. E a gente no dia a dia está fazendo. No dia a dia a gente faz um Fórum da Liberdade, a gente discute ideias, faz um projeto, cria um banco, cria mais uma escola. A gente está fazendo. Quer dizer, a responsabilidade de todos e a ação de cada um. De todos, independente de governo. E a ação de cada um. E a ação de cada um de nós. Muito obrigada ao Telmo Neto Costa Júnior, presidente do IEE, o Instituto de Estudos Empresariais, que promove o 14º Fórum da Liberdade, a senhora Rose Link, diretora executiva da Fundação Projeto Pescar, muito obrigada, e ao senhor Jorge Luiz Buneder, coordenador do Conselho de Cidadania da Fiergs. Nosso muito obrigada. O Passaporte Social de hoje ficando por aqui, mas a gente tem um encontro marcado na semana que vem. Até lá!